Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 77º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 5 e capítulo 6, livro de Salmo, capítulo 63 e o livro de Hebreus, capítulo 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar aos nossos irmãos e irmãs, a nossa família, nossos parentes queridos, a lerem a Bíblia, estudar, orar. O mundo está buscando validações por opiniões, mas, na verdade, nós estamos buscando a verdade. A proximidade com Deus. Satanás não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta semente que está sendo semeada no seu coração, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que, profeticamente, você repita essas palavras junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 5 e capítulo 6. O leproso e o impuro são lançados fora do arraial. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A lei a respeito da restituição. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e, pela culpa, fará plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. A prova da mulher suspeita de adultério. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado,
Então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela. 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre. E que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre ficará inchado e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. A lei a respeito do nazireado. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor.
Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, ele rapará a cabeça. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos, feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Os conceitos de puro e impuro eram vitais à vida cotidiana em Israel. Pureza envolvia muito mais do que a simples higiene pessoal. Esse conceito era relacionado à necessidade de o povo estar aceitável diante de Deus naquilo que comiam, no que vestiam e em como se portavam em casa e em público. Os israelitas estavam na infância da fé e Deus usou imagens familiares para lhes ensinar verdades espirituais. Ele comparou o pecado, a doença e a impureza e associou a santidade, a saúde e a limpeza, conforme Levítico 11 a 15. Pessoas imundas eram colocadas para fora do arraial até que tivessem cumprido as exigências cerimoniais de purificação e pudessem voltar. Compreendendo o versículo 2, os estudiosos não estão de acordo sobre o que a lepra designava nos tempos antigos. Mas seja lá o que fosse,
Era algo terrível que deixava as vítimas desse primeiro grupo cerimonialmente impuras. O segundo grupo contaminado era composto por pessoas de cujo corpo saía um fluido, conforme Levítico 15. O fluir podia ser natural ou não, mas, ainda assim, tornava o indivíduo impuro. O terceiro grupo era composto por pessoas que haviam tocado em um cadáver, animal ou humano. Compreendendo o versículo 3, a gloriosa presença de Deus habitava no acampamento de Israel, conforme Êxodo 29, versículo 45. E, portanto, o acampamento tinha de ser puro e santo aos seus olhos. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Foi sua promessa. Levítico 26, versículo 12. E com essa bondosa oferta veio a solene responsabilidade: sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, versículo 45. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. A pessoa que cometia uma ofensa contra outra devia confessá-la e fazer a restituição, conforme Levítico 6, versículos 1 a 7, capítulo 7, versículos 1 a 10. Não era suficiente apenas confessar o pecado, dizer sinto muito ou desculpa-me, e em seguida trazer a oferta pela culpa para o sacerdote. O ofensor devia pagar a parte lesada ou a um parente dela, ainda ao sacerdote, um montante de dinheiro equivalente ao prejuízo causado e adicionar-lhe 20%. Dessa forma, o Senhor ensinou ao seu povo que o pecado tem seu preço e prejudica as pessoas, e que o verdadeiro arrependimento exige restituição genuína. Exposição bíblica dos versículos 11 a 31. A fidelidade no casamento é uma pedra fundamental para toda a sociedade, pois, como vai a casa, assim vai a nação. Em Israel, o adultério não só contaminava as pessoas envolvidas, mas também a própria terra, sendo um pecado abominável para Deus, conforme Levítico 18, versículos 20 e versículo 24 a 29. Era um crime capital se a culpa dos envolvidos fosse provada. Tanto o adúltero como a adúltera eram apedrejados até a morte, conforme Deuteronômio 22, versículos 22 a 24. E finalizando a compreensão do livro de Números, capítulo 5, trago o versículo 15 para compreensão. Não há registro nas Escrituras de um marido que tenha se beneficiado dessa lei ou de uma esposa que tenha sido acusada e usado esse recurso. Talvez sua existência tenha se revelado um obstáculo ao adultério e um aviso de que o pecado seria descoberto. Há claramente alguns bloqueios embutidos no regulamento que fariam o marido hesitar em recorrer ao sacerdote para que a esposa fosse julgada. Há muitas perguntas intrigantes associadas a esse ritual, mas sua mensagem principal é: Deus quer pureza no casamento, e maridos e esposas não podem escapar das amargas consequências da infidelidade conjugal. O Novo Testamento diz que Deus pode perdoar o adultério, João 8, versículos 1 a 11, e os cônjuges podem ter um novo começo no Senhor. No entanto, a infidelidade conjugal fere todas as pessoas nela envolvidas e, muitas vezes, é difícil conviver com as consequências desse pecado, ainda que perdoado. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 1 a 21. Não confunda Nazireu com Nazareno. Jesus foi chamado de Nazareno porque veio de Nazaré, uma cidade desprezada pelo povo da Judéia, conforme João 1, versículos 43 a 46. A palavra Nazireu deriva de um termo hebraico que significa separar, dedicar. Jesus não era um nazireu porque tocou em cadáveres e bebeu do fruto da videira, o que era proibido aos nazireus. Cada nazireu tinha um objetivo diferente em mente, mas todos queriam glorificar o Senhor e obedecer à sua palavra.
Eles não se isolaram da sociedade, antes testemunhavam aos outros sobre a importância da dedicação total ao Senhor. O voto deles era um período determinado, conforme Atos 21, versículos 23 a 27, e para uma fidelidade específica. Exposição bíblica dos versículos 3 a 8. O voto de Nazireu envolvia 3 responsabilidades. Primeira, nazireus não podiam beber vinho, suco de uva, vinagre ou bebidas fermentadas. Nem também lhes era permitido comer uva, natural ou em passas, nem mesmo a pele ou a semente desse fruto. Segundo, tinham de deixar o cabelo crescer em sinal de uma dedicação especial a Deus, como as mulheres que faziam o voto que teriam cabelo longo. Talvez o deixassem solto e um pouco desarrumado para indicar sua dedicação. Terceira, estavam proibidos de tocar em cadáveres, mesmo de que um parente próximo. Ninguém é salvo por fazer e cumprir um voto. A salvação é um dom de Deus para os que creem, não uma recompensa para os que se comportam de determinada maneira. No entanto, algumas pessoas são guiadas pelo Senhor para fazer votos especiais a Ele, não como forma de obter algum favor, mas, pelo contrário, para lhe dar algo, desde que tais votos não contradigam as Escrituras, podem ser abençoados por Deus. E finalizando a compreensão no livro de Números, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 22 a 27. Aos sacerdotes era dado o privilégio de servir no altar e de ministrar no santuário. E eles também eram autorizados a abençoar o povo em nome de Deus. Usamos essa bênção hoje, pois ela pertence a nós, assim como a Israel. A igreja tem sido abençoada com todas as bênçãos espirituais mediante o Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 1, versículo 3. E podemos reivindicar essa bênção por meio dele. O tríplice uso do nome do Senhor sugere que nosso Deus é uma trindade de pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai é o Senhor, Salmos 110, versículo 1. Assim como o Filho, Romanos 10, versículo 9, e o Espírito, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A Trindade pode ser vista em Mateus 3, versículos 16 a 17, capítulo 28, versículos 19 a 20, e livro do apóstolo João, capítulo 3, versículos 34 a 35. E também em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. E em muitos outros lugares na Bíblia. Efésios 1, versículo 3 a versículo 14, é realmente um hino à Trindade, Pai, Filho e Espírito. Precisamos das bênçãos que Deus lista aqui, ser guardados pelo Senhor, que zela por nós, ter o sorriso de seu rosto sobre nós e as riquezas de sua graça que nos foi dada, e tê-lo atendendo a nosso clamor quando invocamos e, consequentemente, desfrutar de sua paz em nosso coração. Paz, Shalom, é uma das grandes palavras no vocabulário hebraico e significa muito mais do que a ausência de guerras ou problemas ao nosso redor. Paz pode ser entendida como quietude de coração, saúde e prosperidade espirituais, suprimento para as exigências da vida e um tipo de bem-estar espiritual que está acima das circunstâncias. Ela é descrita também como o profundo e satisfatório ajuste com Deus, e era o que Paulo tinha em mente quando escreveu Filipenses 4, versículos 6 a 20. Leitura no livro de Salmos, capítulo 63. Sede de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos.
Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 63, exposição bíblica dos versículos 1 a 2. A possibilidade de dizer, meu Deus, pela fé, transformou a experiência de Davi no deserto em um momento de adoração. Lá no deserto ele teve fome e sede, mas seus desejos mais profundos eram espirituais e não físicos. Com todo o seu ser, corpo e alma, ele ansiava pela presença satisfatória do Senhor, conforme versículo 5 e capítulo 42, versículos 1 a 2. Assim como temos sentidos físicos que são saciados pela criação de Deus, temos necessidades espirituais, conforme Hebreus 5, versículo 14, que podem ser atendidas somente por Cristo. Ele é o pão da vida, João 6, e nos dá a água da vida por meio de seu Espírito, João 4, versículos 1 a 14, capítulo 7, versículos 37 a 39 e Apocalipse 22, versículo 17. Aqueles que têm fome e sede de comida e bebida espiritual devem ser saciados, Mateus 5, versículo 6. Como Davi passou a ter este maravilhoso apetite espiritual? Adorando a Deus no santuário. Ele havia erguido a tenda no Monte Sião e colocado novamente a arca em seu devido lugar, e teve muito prazer em ir até lá e contemplar a Deus. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Davi olhou além de objetos materiais e viu realidades espirituais. Ele não tinha nenhum sacerdote ou altar ali, mas pôde levantar as mãos como os sacerdotes, bendizer o Senhor e abençoar seu povo, conforme Números 6, versículos 22 a 27. Suas mãos erguidas, mesmo não segurando sacrifício algum, significavam suas orações e amor de seu coração edificado. Lá no deserto ele não tinha sacrifícios para desfrutar como alimentos, mas sua alma se banqueteou com iguarias espirituais que nem os sacerdotes tinham permissão para comer. Em vez de se queixar como estamos propensos a fazer quando as coisas dão errado, Davi cantou louvores ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Davi não era passivo em sua devoção, pois ele continuou a se apegar ao Senhor e descansar na segurança da mão direita de Deus. A fé sem obras é morta. Os cristãos estão seguros nas mãos do Pai e do Filho. Mas isso não nos dá licença para fazer tolices que nos colocariam em perigo. A minha alma apega-se a ti é uma tradução literal do versículo 8, incluindo a fé submissa em Deus e a busca ativa por Deus. Jesus escreveu a experiência em João 14, versículos 21 a 27. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 63, com a exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Algumas pessoas criticam Davi por querer seus inimigos destruídos e seus corpos deixados para serem devorados por animais. Contudo, elas deveriam lembrar que esses rebeldes eram inimigos de Deus e dos propósitos dele para Israel, e que esses propósitos incluíam a vinda do Messias ao mundo, conforme Salmo 55. Davi não executou o inimigo com as próprias mãos, mas pediu a Deus para cuidar deles, e foi o que Deus fez, conforme 2 Samuel capítulo 18, versículos 6 a 8. Davi não se alegrava com a destruição de seus inimigos, ele se alegrava no Deus de Israel.
Além disso, ele encorajou todo o povo a louvar a Deus com ele. Muitas vezes o louvor pessoal de Davi tornou-se coletivo, enquanto ele glorificava publicamente o Senhor por suas misericórdias, e o mesmo deveria acontecer conosco hoje. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 13. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Os deveres espirituais. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Recomendações pessoais. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Doxologia. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável, diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Saudações. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Bênção. A graça esteja com todos vocês. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 13, a Bíblia não apresenta divisão alguma entre doutrina e dever,
revelação e responsabilidade. Essas coisas sempre andam juntas. A ênfase nesta última seção da carta está em viver pela fé. O escritor apresentou os grandes exemplos de fé no capítulo 11 e incentivou na fé os cristãos aos quais escrevia no capítulo 12. E no capítulo 13 ele apresenta as evidências de fé que devem se revelar em nossa vida, desde que estejamos realmente andando pela fé e não pelo que vemos. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. A base para a comunhão é o amor fraternal. Como cristãos, aqueles hebreus, sem dúvida, haviam sido rejeitados por seus amigos e familiares, mas o tipo mais profundo de comunhão não está baseado na raça ou parentesco, mas na vida espiritual que temos em Jesus. A comunhão na igreja, que está baseada em outras coisas que não o amor por Cristo e o amor fraternal, simplesmente não durará. Compreendendo o versículo 6, esta afirmação de fé vem de Salmos 118, versículo 6. Trata-se de um salmo messiânico que se cumpriu em Jesus Cristo para que pudéssemos reivindicar essa promessa para nós mesmos. Saber que estávamos salvos do temor dos seres humanos era uma fonte de grande paz para os cristãos primitivos, pois nenhum homem ou mulher poderia lhes fazer algo à parte da vontade de Deus. As pessoas podiam levar os bens deles, mas Deus supriria suas necessidades. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Sem dúvida, embora cada membro de um corpo local tenha um importante ministério para realizar, Deus ordenou líderes espirituais na igreja. Tive o privilégio de pregar em muitas igrejas e percebi que, nas congregações em que as pessoas permitem a liderança dos pastores, presbíteros, normalmente os resultados são bênção e crescimento. Não estou me referindo à ditadura arbitrária e egoísta, mas à verdadeira liderança espiritual. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Compreendendo o versículo 15, o sacrifício espiritual é um constante louvor a Deus. As palavras de louvor de nossos lábios vinda do coração são como belos frutos apresentados no altar. Podemos facilmente reclamar quando estamos sofrendo, mas em vez disso devemos dar graças a Deus. Compreendendo o versículo 16, outro sacrifício espiritual é quando fazemos as boas obras de repartir o que temos. Sem dúvida, isso inclui a hospitalidade mencionada no versículo 2, bem como o ministério aos presos mencionados no versículo 3. Fazer o bem pode incluir uma grande quantidade de ministérios, repartir alimentos com os necessitados, trazer pessoas à igreja ou outros lugares e levá-las embora, dar dinheiro ou, quem sabe, simplesmente sendo um bom vizinho. Finalizando a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Hebreus, capítulo 13, a exposição bíblica dos versículos 20 a 21. A bênção que encerra esta carta parece reunir os principais temas do livro: a paz, o Cristo ressurreto, o sangue, a aliança, a maturidade espiritual e a obra de Deus no cristão. Como o bom pastor, Jesus Cristo morreu pelas ovelhas, conforme João 10, versículo 11. Como o grande pastor, ele vive pelas ovelhas, hoje no céu, trabalhando em favor delas, e, como o supremo pastor, ele virá para as suas ovelhas quando voltar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Nosso pastor cuida dos seus no passado, no presente e no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Graças a Deus. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.